Estamos no ar! Você está na Motorsport TV Brasil e este é o Direto do Paddock no oferecimento de Mint. Invista em Bitcoin na Mint e conte com as 4 décadas de solidez do Banco BTG Pactual. Baixe o seu aplicativo agora, utilize aqui o QR Code. O Direto do Paddock desta quinta-feira traz tudo sobre o que aconteceu no dia de mídia da Fórmula 1 lá no Bahrein. E ao meu lado vocês já podem observar, o Motorsport aqui, o estúdio, foi invadido pelas mulheres Lívia Andrade Veiga, mas nós vamos chamar sempre para não confundir de Lívia Veiga, e a Isa, que vocês já conhecem. Já posso ter que apresentar? Não, tá tudo bem. É isso. Eu vou começar contigo com a... Não vou chamar decana, porque esse é o nome dado... Entendi. Um adjetivo utilizado... Alcunha. Pelo Carlos Costa, mas parece que a instituição que rege o esporte a motor, ou no caso o automobilismo, no mundo, está em plena crise. E por quê? O que está acontecendo na FIA, que já não vem bem desde os últimos... Desde quando o Sloy basicamente subiu, né? A gente ser sincero. Oi para todo mundo que tá assistindo a gente. Pois é, Eric, hoje a FIA teve mais um baque, né? Sofreu aí mais um baque, porque o vice-presidente pediu demissão aí antes do GP do Bahrein, reclamando, né, aí do Ben Sulayem. Mohammed Ben Sulayem, exatamente. O vice-presidente, né, o Robert Reid, anunciou então que ele estava de saída porque o Ben Sulayem quebrou aí os padrões de governança. E ele escreveu então, né, fez ali um comunicado, uma carta anunciando por que ele estava deixando a FIA. E eu acho que uma das partes mais impactantes é quando ele fala, né, que quando ele assumiu o cargo, ele entrou para servir os membros da FIA, não para servir ao poder. Deixando, então, bem claro que o Ben Sulayem tá ali fazendo coisas, né, que a gente não sabe e não tem acesso, mas que não tá agradando as pessoas que trabalham lá dentro. E já não é a primeira vez que a gente vê esse tipo de situação, né, no comando dele e denúncias, né, reclamações do comportamento dele. Então, é só mais uma bomba caindo no colo da FIA, então, em 2025. Vale lembrar que o Ben Sulayem estará presente no GP do Bahrein, primeira corrida em que ele estará presente na Fórmula 1, pelo menos, né? O Guilherme Longo até falou que essa vai ser a primeira corrida dele por conta do Ramadã, né? Que ele já pode ir ao local ali sem ter aquelas obrigações, né, de religião. De religião, né? Obrigado, Lívia. E parece que também, né, até como há sempre uma briga aí, um atrito, podemos dizer assim, entre FIA e os pilotos, o representante dos pilotos também comentou isso, né, Lívia? Pois é, o George Russell ele já é conhecido por falar bastante, né, sobre isso, e agora com o Sainz ali do lado, então eles têm algumas opiniões sobre esse assunto. O Russell, ele tá bem incomodado, ele se mostrou bem incomodado com todo mundo que tá saindo, são muitos nomes, e ele disse que a FIA ela está indo em uma direção instável, que os pilotos estão vendo muito isso, né, é um ponto que eles estão prestando atenção, e isso vem acontecendo com tanta frequência, né, que eles já não sabem nem meio que o que fazer ali. Tá numa situação instável. E vale lembrar que teve a última treta, teve a questão dos palavrões, né, inclusive o outro membro honorário da GPDA, o Carlos Sainz, foi multado em 20 mil, né? 20 mil dólares por usar, por se atrasar, não por falar o shit, né? Mas por se atrasar. Por conta do shit. Do shit. Pois é. Enfim, leiam o motorsport.com. Detalhes estomacais a gente deixa pra... Isso, até com um título bem fino, né, podemos dizer assim. Agora, saindo desse assunto da FIA, mas ainda com um pezinho na FIA, por quê? Porque também rodou as redes sociais o comportamento das asas traseiras da McLaren no Japão. E aí o Max Verstappen, que esteve na coletiva dessa quinta-feira, foi questionado sobre o que ele achava, né? E aí parece que ele meio que deu o recado, mas também sem falar muito, né, sobre essa questão. Quem que trouxe, quem que pode nos falar sobre essa questão aí, do que ele falou? Bom, ele falou sobre as asas, né? Mas falou e não falou. O pai dele deu retweet num vídeo que mostra, né, a comparação da asa da McLaren e da Red Bull. E aí, quando ele foi perguntado qual que era a opinião dele, ele disse: eu não faço as regras e também não sou eu quem as aplica. Então, o que vejo, provavelmente muita gente vê também. Mas é isso.
Então ele se esquivou da pergunta, mas mostrou ali que não tá muito feliz. Que não está satisfeito. Vale lembrar que a FIA está em Ciente, cima né? sobre o que está acontecendo. E no GP da Espanha, as asas dianteiras também vão ficar sob o escrutínio ali da federação, que é uma coisa que a gente fala muito com o Rico Penteado. São poucas pessoas da FIA para fiscalizar. E, obviamente, o pessoal, os engenheiros mais renomados do mundo estão ali para justamente se utilizar para o seu bem das áreas cinzentas. E eu acho que é interessante a gente trazer para a galera também, né, que a nossa equipe global apurou diretamente com a FIA sobre toda essa situação, porque como a própria Lívia disse, né, o Jos Verstappen deu retweet nesse vídeo, fazendo a comparação, e a FIA deixa claro que ela está ciente em relação a esse vídeo, ela viu o vídeo, os técnicos estão analisando, mas que até o momento nenhuma equipe entrou com reclamação desde o GP do Japão, ninguém foi atrás deles, então por isso, né, que eles não fizeram nada, ninguém entrou ali para protestar, então eles não têm o que fazer, mas que eles estão cientes e que já estão, né, dando uma olhada ali. E o que eu acho interessante nessa história toda é mostrar como, mais uma vez, as redes sociais têm muito poder. Né, a gente teve o caso em 21, por exemplo, do Hamilton sendo desclassificado, daquele vídeo no Brasil, né, do toque lá no carro. Do carro, né? Exato, isso. Mas não foi por isso que ele foi desclassificado, mas foi convocado, punido, ele foi punido por isso. Se não me engano, teve uma multa ou uma punição de grid, não me lembro. Isso, exato. Ele foi punido, mas por um vídeo que rodou nas redes sociais, e mais uma vez a gente tem aí o Twitter, especificamente, né, sendo pauta dentro da Fórmula 1, porque o Verstappen responde em relação às asas exatamente por conta desse tweet em específico. E no motorsport.com, no site, você também lê essa matéria completa, além de ter o vídeo ali, o referido vídeo, né, como as asas da McLaren se mexem e o da Red Bull tá bem paradinha. Flat ali. Então, é isso. Não vou ser hipócrita aqui. Se fazem e tá passando, está tudo certo. Genialidade do lado da McLaren. Exatamente. O teste ele é feito, né? A FIA já falou sobre isso, que a McLaren passa porque o teste que eles fazem na garagem, ele é de uma forma e na pista o carro ele se comporta de outra forma. Então, na pista o carro ele flexiona mais, mas no teste na garagem a FIA fala, tá ok, é isso. Resta a FIA melhorar o seu teste ou fazer de uma maneira que acabe pegando. Não dá para simplesmente chegar a punir pelo achismo. Tem que ter realmente sendo feito, tem que ser feito um teste. Isso aí. É isso aí, Eric. Agora, independentemente disso, independente do desempenho da McLaren e tal, o próprio Verstappen, ele acredita que ele não vai ter dias de Japão no Bahrein. Como é que é essa história aí? Exatamente. Ele acredita, né? Ele deixa muito claro que a Red Bull precisa melhorar para poder conseguir, de fato, né, brigar pelos títulos de 2025. E aí a gente fala construtores e campeonatos de pilotos. E ele deixa muito destacado que ele não acredita que vai ter mais um fim de semana de Japão, porque as condições no Bahrein são diferentes, tá bem quente, né, no Bahrein. A pista é diferente também. A pista é diferente, vai estar bem calor, e foi a pista da pré-temporada. E foi lá que eles descobriram que a Red Bull tem um déficit muito grande em relação aos desgastes de pneus. Então, é bem provável que isso se repita nesse fim de semana e que a gente vai encontrar a Red Bull, então, principalmente que ele destaca ali no primeiro stint, que é onde eles têm uma grande dificuldade para conseguir conservar os pneus. Então, quem espera ver a Red Bull soberana de novo, não soberana, né, mas com aquela vantagem que teve em Suzuka, pode ser que não aconteça, né? Vamos aguardar, porque às vezes as coisas mudam, pra pole vai ser um bom indicador aí. Exatamente. Não sei se vai ser possível. Aí o Verstappen novamente pole position. E ele agora, mais uma vez, na bronca com a equipe, né? Tá claramente, desde o começo da temporada, indo a público para pedir melhoras para esse carro. Cobranças públicas, é isso que a gente observou. E eu tenho um grande recado agora. E olha só, eu confesso que a minha falta de conhecimento me impedia de investir em criptomoedas até o momento em que eu conheci a Mint, que é a plataforma cripto do BTG Pactual, além de ter também um aplicativo simples e seguro. Eles me ajudam, inclusive, a tomar as melhores decisões. Baixe já o seu aplicativo lá no mint.com.br e depois, vem me contar. E vale lembrar, Mint se escreve com MYNT.
E olha só, agora a gente vai falar sobre Gabriel Bortoleto, que também está na mira da mídia internacional. Foram falar com o nosso brasileiro aqui de São Paulo. Gente, o Bortoleto foi questionado sobre os últimos resultados, além de tudo também por conta daquilo que aconteceu, né, no GP do Japão, em que ele não saiu da 19ª posição no final da corrida, muito por conta da questão também da estratégia de pneus errada, na minha visão, né, da Sauber. Mas o que ele falou, né, sobre esses resultados? Quem que pode falar pra gente aqui? 1, 2, 3, eu fico perdido aqui, gente. O Bortoleto, ele falou que ele sente que a Sauber tá com um ritmo muito bom, né? Que tem sido um ritmo muito positivo. E que ele sabe que a única comparação no momento que ele pode fazer é com o próprio Hülkenberg, porque eles têm o mesmo carro, Sim. Eles estão nas mesmas dificuldades. E aí ele disse, honestamente, estou bastante feliz com o jeito que começamos, com o jeito que eu comecei. Então ele sente ali que o ritmo que ele tá mostrando, os resultados que ele teve são positivos. Mas ele coloca aqui, eu e o Nico estamos muito próximos nas classificações e até mesmo nas etapas, né? Eles terminam sempre muito perto nas corridas. Mas ele sabe que eles não têm uma posição, eles não estão num bom momento para poder brigar por pontos, Sim. apesar do Hülkenberg ter terminado em 7º lá na Austrália, né? Ele sabe que ali eles vão sempre ficar um pouco atrás no grid. Ele vai ficar refém dos pontos daquela pontuação, porque foi também numa corrida muito atípica, chuva, Sim. gente batendo, o próprio... O Bortoleto abandonou. Até o próprio Bortoleto abandonando. Drogovic vai ser pauta aqui, por isso que eu confundi, tá, gente? Mas tem a ver isso, né? E eu acho que até tem uma análise também no motorsport.com no site sobre um raio-x do ano até agora, né? E uma avaliação. Quem fez foi o nosso Guilherme Longo, e eu concordo com ela por conta da gente, expectativa versus realidade. Todo mundo sabe que a Sauber não é o melhor carro. Não é o melhor carro, muito longe disso. A gente vê, é engraçado a gente ver o Verstappen aí cobrando a Red Bull, né? Mas, obviamente, o carro da Sauber, se o Verstappen tivesse esse carro da Sauber, ele estaria parindo um filho agora, não aquele Piquet. Exatamente. E ainda nessa, né, ele fala no final aqui da fala dele, não estamos na posição de brigar por pontos e às vezes os resultados parecem muito mais duros do que realmente estão. Né? Porque ele sabe o que ele tem. Ele sabe aquilo que tem na mão. Exatamente. Né? Literalmente o próprio Hülkenberg. Né? Mas eu citei aqui sem querer, mas já adiantando a próxima pauta, que é o Felipe Drugovich. Tem aí uma vaga, algumas vagas para a Fórmula 1 no próximo ano, que é a da Cadillac, que tá todo mundo de olho. Tem um certo mexicano que certamente não, mas tem um certo mexicano que está de olho ali para voltar à Fórmula 1, tá? Mas parece que Felipe Drugovich pode deixar de ser o piloto reserva da Aston Martin para quem sabe ser titular da Cadillac, não é mesmo? Eu acho que esse canal vai abaixo o dia que a gente anunciar que o Drogovic chegou na Fórmula 1. Dois brasileiros da Fórmula 1 derrubam essa mesa aqui ao vivo. Esse canal cai. Se o Estamos no Lar do Bortoleto já foi daquele jeito, imagina. Mas o que acontece, né? A Cadillac, então, entra na Fórmula 1 no próximo ano para ser a 11ª equipe. E eles têm, então, 2 assentos livres. Eles precisam preencher esse assento. Então, tem muita gente de olho, assim como a própria Cadillac também tá de olho em muita gente. Eles já deixaram claro que tem uns 7 ou 8 pilotos aí com quem eles têm um interesse, né, de conversar e de entender melhor, para saber se podem e se querem ocupar essa vaga. E eles já especificaram, olha, a gente quer um jovem de um lado e um mais experiente do outro, o que é totalmente compreensível, para desenvolver carro, enfim, alguém que já passou ali, para poder dar a eles ali, né, um norte, obviamente, de como evoluir dentro da categoria. E aí, durante o GP do Japão, o nosso querido Joey Saward, entre as um dos jornalistas mais, né, renomados, assim, que a gente tem. E respeitados. Não é qualquer Zé Mané que chega lá e Exatamente. Ele é muito conhecido também. E no Green Notebook dele deste fim de semana, onde depois de dizer 50 milhões de coisas sobre o Suzuka, ele joga lá a informação. E ele fala as seguintes palavras. No paddock de Suzuka, o mercado de pilotos ainda está um pouco desaquecido, tirando o fato de um representante da Cadillac ter ficado ali no lounge da FIA conversando com os Drogoviches e Bottas da vida. Ou seja, nosso querido Drugo, então, foi ali, né, sondado pela Cadillac durante o GP do Japão. Óbvio que ninguém sabe ali qual era o teor da conversa.
Óbvio que também pode ter sido algo em relação a ele ter corrido com a Cadillac nas 24 horas de Le Mans, mas querendo ou não, de uma forma ou de outra, você vê, né, um representante da Cadillac conversando com ele, a gente já fica aí com as duas orelhas levantadas, Chamou atenção. né? Chamou atenção. Isso não quer dizer também, não venham nos cobrar no futuro, caso ele não seja, né? Eu particularmente não acho que o Drogovic vai para Cadillac, mas é uma opinião minha, um achismo meu, diante daquilo que vem sendo falado, mas eu adoraria ter essa surpresa de que ele faria realmente a sua estreia na Fórmula 1. Vale lembrar que nessa quinta-feira, Felipe Drogovic, assim como outros... Sexta-feira, obrigado. Quinta é hoje. É um fuso horário, gente. Ó. Sexta-feira, né, o Felipe Drogovic, assim como outros 5 pilotos, estarão fazendo parte do primeiro treino livre. Vale lembrar que esse ano as equipes de Fórmula 1 precisam colocar pelo menos 4, entre aspas, novatos em seus primeiros treinos livres, né, o dobro do ano passado. Então, teremos 2 brasileiros na pista no primeiro treino livre. Isso vai ser muito legal. Muito legal. Isso... Acho que a última vez que a gente teve foi em 2020? Não, foi teve em 2023. 2023, quando o Pietro Fittipaldi fez o junto com o Telion Drogo também em Abu Dhabi. Não, ele fez aquele treino de... ele fez o Telion o Telion também. Porque tava todo mundo também desovando as obrigações de fazer de ceder esse espaço, né, para os novatos. Eu quero agradecer a Isa, a Lívia e a você que nos acompanhou aqui nesse Direto do Paddock. Como eu sempre falo aqui, o Direto do Paddock é um oferecimento de Mint. Invista em Bitcoin e conte com as 4 décadas de solidez do Banco BTG Pactual. Baixe já o seu aplicativo. Tem o QR Code aqui embaixo, não sei para que lado que tá, mas tem o QR Code aí. Fique ligado, oportunidade única, tá legal? Você fica com a gente aqui nesse fim de semana, teremos cobertura especial do GP do Bahrein e também outras atrações do motorsport.com. Um grande abraço e tchau, tchau.